Deixa eu ver aqui, padre. Sim. Só um instante, que eu ainda não consegui fazer, não. Aí deu certo. Ok, Pronto, tá padre gravando, Gemir, tá padre Martins, pode ficar à vontade. Ok. Então, na nossa Santa Igreja, há 4 dogmas sobre a Virgem Maria, né? O primeiro é a maternidade divina. O segundo é a virgindade perpétua de Maria. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. O terceiro dogma é a Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem pecado, em virtude da profecia de ser mãe do Salvador. E o quarto dogma, a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Então, são verdades declaradas pela nossa Santa Igreja e que jamais nós podemos duvidar. É uma verdade, os dogmas, e nós não podemos duvidar nem anular. Então, a nossa igreja é assistida pelo Espírito Santo. E ela tem sofrido durante o tempo, ela tem sofrido muitas tentativas de destruição, com erros, com ensinamentos errados, para minar a fé do povo, para destruir a fé. Mas a igreja soube manter-se firme e soberana. Foi precisamente o que aconteceu nessa nossa conversa hoje sobre a maternidade divina. O primeiro dogma. Nós vamos nos mudar para o século III, século IV, né? O Império Romano tinha a sede em Roma, mas aí Constantino resolveu construir Constantinopla, a cidade de Constantino, e nela, como era central lá no Oriente, ele dividiu o império em 2 grandes metrópoles, Roma e Constantinopla. Ele dividiu o império em 2 partes, não é? Roma e Constantinopla. E então, no Oriente, era Constantinopla a capital do Império Romano Oriental. Isso lá pelos anos 330, ele oficializou essa divisão, colocando Constantinopla como a capital do Oriente. Constantinopla, lá no Oriente, ficava próxima de Antioquia, na Ásia. Antioquia, nós sabemos que Paulo e Barnabé foram para lá instruir os irmãos na fé. Então, Antioquia é uma escola de fé muito forte e poderosa, que levou a evangelização aos povos do Oriente. Mas, no Egito, havia uma cidade muito importante chamada Alexandria. Ela era o centro da cultura grega. Era Alexandria. E Alexandria absorveu os missionários de Antioquia, de Jerusalém. Nós sabemos que quando começou a perseguição em Jerusalém, os apóstolos fugiram, saíram e foram pregar o evangelho nas cidades. A gente vê ali, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, na Samaria, Filipe,
pregou na Samaria e converteu muita gente na Samaria, né? Cornélio, o centurião romano, mandou chamar Pedro lá para Cesareia. Para lá ele foi e pregou. São Paulo, nas missões dele, andou em várias cidades e ele construiu a igreja de Éfeso, que era muito importante essa igreja em Éfeso. Depois a gente vai ver por que o concílio que promulgou o dogma da maternidade divina realizou-se em Éfeso. Pois bem, lá em Constantinopla havia um bispo chamado Nestório. Nestório tinha sido bispo em Antioquia, mas o imperador nomeou como o bispo patriarca de Constantinopla. E ele, em sua mocidade, ele esteve em Antioquia, porque foi lá que ele nasceu. Ele começou seus estudos em Antioquia, mas depois ele foi eleito o patriarca de Constantinopla. E lá, chegando, ele fez uma grande reforma. Ele era muito eloquente, ele falava bem, discursava bem e bastante inteligente. A sua fama valeu o título de patriarca de Constantinopla, dada pelo imperador. Apesar de muito inteligente, ele possuía um caráter rude. Ele era um bispo orgulhoso, era um bispo autoritário, né? Isso não foi só em Antioquia, não, gente. Hoje tem. São coisas da pessoa humana. Pois bem, certo dia, o bispo Nestório foi perguntado pelos fiéis que ouviram um sermão do bispo Anastácio. Anastácio, ele disse que Maria Santíssima não era a mãe de Deus, mas era a mãe do homem Jesus. Os fiéis ficaram escandalizados com isso, porque naquela época não havia uma teologia definida. E então, cada bispo tinha um posicionamento. E às vezes batia um contra o outro e surgiam daí as heresias, os ensinamentos errados. Então, o bispo também foi infeliz. Ele negou para os fiéis a maternidade divina de Maria, dizendo que ela era somente a mãe de Cristo. Pois, segundo esse bispo Nestório, uma criatura não pode dar à luz o Criador, mas deu à luz a um homem, instrumento de Deus, Jesus Cristo. Bom, as palavras do bispo Nestório feriram a devoção de seus fiéis. Lá pelo ano 428, né? Mas desde o princípio do cristianismo, o título de Mãe de Deus, em grego Theotokos, foi usado por diversos padres da igreja, por escritores eclesiásticos,
Nós temos vários exemplos. Por exemplo, Santo Hipólito de Roma. Hipólito dizia que Maria era a mãe de Deus. Santo Atanásio também defendia esse ponto. Santo Alexandre, o bispo de Alexandria, né, no Egito, também comungava desse pensamento, de que Maria era a mãe de Deus. São Cirilo de Jerusalém, né, Orígenes, Eusébio de Cesareia, tudo isso eram figuras da igreja que defendiam a tese de que Maria era Theotokos, era a mãe de Deus. Se nós observarmos a história da igreja, lá no ano 250, 260, apareceu um pergaminho, né, escrito uma oração. É a oração mais antiga da igreja, é esta. E vocês conhecem essa oração. Essa oração se encontra hoje arquivada lá no Museu Britânico da Inglaterra. A oração diz assim: a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pois bem, essa oração é do ano 250 depois de Cristo. E ainda hoje nós rezamos e Maria é a mãe de Deus. Aparentemente, a tese de Nestório feriu a devoção à mãe de Jesus. A mãe de Jesus, por mais semelhante que apareça as palavras Theotokos e Cristotokos, a mãe de Deus e a mãe de Cristo, como dizia Nestório, encobriam duas posições cristológicas. E essas posições são completamente opostas. É importante salientar, no entanto, que a doutrina católica sobre a união das naturezas de Cristo ainda não estavam inteiramente explicadas. Havia um pensamento que dizia que Cristo tinha duas naturezas, uma humana e a outra divina. Portanto, o título de mãe de Deus tinha que ser definido. Não somente como Cristotokos, como a mãe de Cristo, mas como Theotokos, a mãe de Deus. Em consequência desse erro de Nestório, ele dizia que na cruz foi apenas o homem Jesus que morreu. Não foi Deus, foi o homem Jesus. Já não se poderia dizer que Deus sofreu e morreu por amor aos homens. O sacrifício cruente de Cristo em resgatar o mundo perdido perdeu todo o sentido, pois uma pessoa humana jamais possuirá méritos
para redimir o gênero humano do pecado original. O mistério da redenção da Santíssima Trindade e da encarnação de Jesus são simultaneamente impugnados com essa tese de Nestório. Na verdade, essas discussões teológicas não eram perceptíveis ao povo fiel, mas a questão cristológica, o ataque de Nestório ao título de Mãe de Deus, atingiu a amorosa devoção a Nossa Senhora daqueles autênticos cristãos. Então, o tema de Nestório transformou-se numa fonte de discussão, de protestos durante os cultos que haviam nas igrejas. Nestório, o patriarca de Constantinopla, viu-se na contingência, na obrigação de escrever ao Papa daquela época, era São Celestino. Ele foi Papa no ano 422 a 432. Pois bem, Nestório enviou uma coleção de suas homilias para o Papa Celestino. Também, o Papa, por sua vez, apresentou os escritos de Nestório a São João Cassiano. São João Cassiano era um abade, um frade que morava no mosteiro de São Vito. Ele era um estudioso que nós podemos chamar de teólogo. Naquela época não havia a teologia definida como hoje. O Papa mandou essas cartas pedindo a opinião de São João Cassiano. Enquanto isso, lá no Egito, em Alexandria, o bispo São Cirilo, patriarca de Alexandria, ele falava tranquilamente em suas homilias sobre temas bíblicos, informado da nova doutrina nascida em Constantinopla. Ele logo interveio, procurando esclarecer a Nestório, ao bispo Nestório, do grande erro que ele estava cometendo. Os dois patriarcas, Nestório, de Constantinopla, e de Cirilo, de Alexandria, mantiveram, no princípio, um amável intercâmbio de cartas sobre as maravilhas da Virgem Maria. Entretanto, depois eles começaram a brigarem, a discutirem, a dividirem as igrejas. No ano de 430, o patriarca de Alexandria, Cirilo, escreveu seu primeiro tratado contra Nestório, denunciando a heresia que ele estava cometendo. E, por fim, o bispo Cirilo de Alexandria, apelou ao Papa São Celestino contra Nestório. O Santo Padre convocou um sínodo em Roma, no mesmo ano, 430, para julgar as proposições de Nestório
e de São Cirilo. Com o parecer de São João Cassiano, né, o monge estudioso, a tese de Nestório foi condenada pelo Papa, que convidou Nestório a se retratar. Através de uma carta onde confirmava a doutrina de São Cirilo como correta. O sumo pontífice, né, São Celestino I, ele concedeu a Cirilo, o bispo de Alexandria, todo o poder para resolver a questão. São Cirilo, o bispo de Alexandria, exerceu suas funções de maneira enérgica e rápida, o que lhe valeu o louvor do Papa e da Igreja Universal em nome da tradição apostólica, em nome da fé do povo e agora da Cátedra de Pedro. São Cirilo defende a ortodoxia, movida pelo amor que possuía a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima. Dotado de uma inteligência aguda, de um caráter enérgico, São Cirilo convocou imediatamente um sínodo em Alexandria, onde preparou 12 teses contra Nestório. Todas as vezes que uma heresia ameaçou a frondosa árvore da igreja, da mesma raiz brotava um ramo capaz de defender a verdade. São Cirilo era, assim, o novo soldado da verdade frente a Nestório. De fato, a próspera capital da Ásia, Constantinopla, situado no sul da atual Turquia, era um evocativo de lugar. Aliás, o lugar que escolheram foi Éfeso. A proposta foi acatada pelo Papa, que indicou como doutrina a ser aprovada a própria Carta de Cirilo. Assim, a reunião dos bispos foi marcada por ocasião do Pentecostes, em junho de 431, na Igreja de Maria, na simbólica Éfeso. Éfeso destacou-se, entre outras cidades, por uma excelente receptividade aos apóstolos e ainda a uma fervorosa adesão ao Evangelho. Naquela suntuosa cidade, São Paulo exercera o apostolado durante quase 3 anos, com os seus amigos santos, Áquila e Priscila. Lá em Éfeso, deixou primeiro São Timóteo e depois o escravo Santo Onésimo. Deixou lá em Éfeso como sucessores dos bispos. Ali São Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios. E São João escreveu o seu evangelho.
seu evangelho não. O evangelho é de Jesus Cristo, segundo João. Também escreveu ali São João uma carta, sua primeira carta. Lá em Éfeso, Santo Inácio de Antioquia foi aclamado quando ele passou preso, acorrentado, a caminho das feras que o levariam à glória do martírio. Né? Nós sabemos que Santo Inácio de Antioquia, ele foi preso por pregar Jesus, o evangelho de Jesus. Ele foi preso e foi acorrentado e levado para Roma. E ele foi passando pelas cidades. Por onde ele passava, os cristãos se reuniam e aplaudiam quando ele passava. E ele morreu no Coliseu em Roma, vítima das feras. As feras comeram o nosso Santo Inácio de Antioquia. Nisso, o nosso padre aqui em Natal, ele compôs o hino dos mártires. Serei, como é? A ser... Tem um canto do padre Campos, junto com Mônsenhor Assis, que fala sobre o martírio, como Santo Inácio de Antioquia sofreu. Serei pão de Cristo a ser partilhado, que mais poderemos a Deus ofertar? Ser de Cristo amor. Doação, ser mártir de Cristo, amor, doação. Esse hino é baseado no martírio de Santo Inácio de Antioquia. Pois bem, em Éfeso, São Justino, ele inaugurou uma escola. E lá ele lecionou a doutrina de Cristo e escreveu as glórias do Redentor. Fato ainda mais importante é porque em Éfeso morou Nossa Senhora. Lembram-se que quando Jesus estava morrendo, ele disse para João: filho, eis a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E diz São João que daquele dia em diante, o discípulo acolheu em sua casa. João morava em Éfeso. E Maria foi morar com João em Éfeso. Lá ela viveu com São João por cerca de 15 anos. E lá ela foi assunta aos céus. Assim, a cidade de Éfeso, escolhida, não poderia ser mais esplêndida, admirável e simbólica para um concílio. A gloriosa história de Éfeso não havia terminado. Além deste passado glorioso, seu nome ainda marcaria a história da igreja com um acontecimento de piedade, de esplendor e de grandeza. Lá se daria o terceiro concílio ecumênico, o concílio de Éfeso. Quando chegou a festa de Pentecostes, em junho de 431, reuniram-se em Éfeso 66 bispos. Ao contrário, quando chegou a festa de Pentecostes, em junho de 431, Nestório havia conseguido 66 bispos para votarem a favor da sua doutrina, do seu pensamento.
E esses 66 bispos demoraram a chegar para a abertura do concílio. Passaram 15 dias e esses bispos não chegaram. Então o povo saiu às ruas e aclamava impaciente, pedindo a abertura do concílio. O Papa Celestino I, né, ele vai dar autorização a Cirilo de Alexandria, ao bispo de Alexandria, o patriarca, para abrir o concílio. Então, São Cirilo entrou em conversa, em combinação com os representantes do Papa e que chamava-se o bispo Arcádio. E assim ele abriu numa cerimônia festiva com a presença de 200 bispos, ele abriu o Conselho de Éfeso. Os bispos representavam todas as grandes metrópoles do mundo. Foi o terceiro concílio da Igreja Católica, não é? E se realizou na Igreja de Santa Maria, em Éfeso. Na época, os escritores, os cronistas, descrevem com entusiasmo o esplendoroso cortejo que moldurou as decisões do concílio. O povo saiu com tochas, não havia luz elétrica nessa época, então o povo saiu com tochas nas mãos para iluminar a magnífica procissão de abertura. O discurso da primeira sessão revelou a devoção entranhada e fervorosa do santo bispo Cirilo, aquela que os padres da igreja proclamaram Maria como mãe de Deus. Logo na primeira sessão, o concílio condenou a doutrina de Nestório. Não só condenou, mas depois Nestório da sé de Constantinopla. Ele foi expulso de Constantinopla, foi excomungado e foi exilado. Por quê? Porque ele não quis se retratar. O orgulho, a prepotência, ele sabia que estava errado, mas mesmo assim ele se manteve firme no seu pensamento, na sua doutrina. Proclamado o título da Mãe de Deus, a Assembleia levantou-se e começou a aplaudir. E dizem os cronistas da época que os aplausos demoraram 6 horas. Eles passaram 6 horas aplaudindo a aprovação do título de Theotokos, a Mãe de Deus. Os padres do Concílio de Éfeso lançaram os fundamentos da doutrina católica, definindo que a natureza humana, concebida por Maria, virgem, não subsistia por obra de uma pessoa humana, mas sim por obra da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A união da segunda pessoa da divina, a união da segunda pessoa divina com a natureza humana, né, de Jesus, se deu no ventre virginal de Maria, desde o primeiro instante da encarnação do Verbo. Ora, como toda mãe é mãe de uma pessoa, e a pessoa que Maria gerou
é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, unida à natureza humana. Maria pode e deve ser chamada Theotokos, Mãe de Deus. Não porque tenha gerado a Deus na eternidade, mas porque no tempo ela gerou o homem-Deus. As naturezas divina e humana ficaram incólumes, unidas em uma só pessoa divina, Jesus, inteiramente Deus, inteiramente homem. Desta maneira, um só sujeito, a pessoa divina do Verbo, era o agente de tudo o que Jesus fazia. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, governava a natureza, mediante a sua natureza divina, e sofria fome, sede, fadiga, os efeitos dos intempéries, assim como a sua morte, mediante a sua natureza humana. Ao mesmo sujeito se podia e devia atribuir tudo o que de humano e divino fazia Jesus, pois a pessoa que tudo sustentava era uma só, era o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para celebrar a vitória em honra da Santíssima Virgem, proclamada Mãe de Deus no Concílio de Éfeso, o Papa Sisto III, que substituiu, ele substituiu o Papa Celestino I, não é? É isso, só um momento. Na época era o Papa Cirilo, né? Era assim, era. Aí o Papa morreu, foi eleito Sisto III. Em 431, o Papa Sisto III dedicou a Basílica Liberiana de Santa Maria Maior, construída sobre o Monte Esquilino, pelo Papa Libério, após eminentes milagres. A doutrina do concílio foi ratificada pelos sucessores de Pedro, pelos outros papas que vieram em seguida, e por diversos concílios ecumênicos que vieram depois. Em 433, João de Antioquia e os bispos da Síria assinaram uma profissão de fé, onde reconheciam a maternidade divina de Maria. Depois do concílio de Éfeso, invocar Nossa Senhora como Mãe de Deus era mais que um louvor. Neste título da Santíssima Virgem está concernido o autêntico significado da encarnação do Verbo. São Cirilo afirma que para confessar plenamente a fé católica é preciso reconhecer Maria como Mãe de Deus. Aí ele diz assim: a pedra chamada Theotokos, rejeitada por Nestório, tornava-se em Éfeso a pedra angular da doutrina católica. Rezar a Santa Mãe de Deus implica em reconhecer a fé cristã. Do título de Maria, Mãe de Deus, procedem todas as glórias da Santíssima Virgem. E esse título de Theotokos, de Mãe de Deus, ele é o fundamento da teologia mariana, ou seja, da mariologia. A maternidade de Maria, concedida ao discípulo amado, aos pés da cruz, e vivida ocultamente na casa em Éfeso,
é o esteio da doutrina católica, é a glória da igreja, é o conforto do cristão que nos sofrimentos e nas agruras da vida, certo do socorro infalível, clama aquela que é mãe de Deus e é nossa. Portanto, Maria é a mãe de Deus. E não como Nestório queria, que ela fosse somente a mãe de Jesus, o homem Jesus. E que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e a outra divina. E o concílio vai dizer que não. Jesus tinha as duas naturezas unidas e não separadas como eles queriam. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Então, está aí algumas palavras sobre o dogma da maternidade divina. Que Deus, que o Espírito Santo que nós vamos comemorar amanhã, abra nossa mente e o coração para a portadora de Deus. Ela é portadora de Deus. Ela levou Jesus a Isabel. E o texto bíblico para provar que ela é mãe de Deus está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos 42 a 45, quando ela diz que de onde me vem a honra de receber, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Senhor, aí é Deus. É Isabel que vai dizer, a mãe do meu Senhor. Então, ela é a mãe de Deus e é nossa mãe, porque Deus nos deu para ajudar a nossa caminhada da nossa fé. Ok? Pronto? O senhor pode falar do ícone, por favor, desse ícone? Bom, esse ícone, eu já ouvi falar dele, mas não me lembro. Não estudei o ícone de Nossa Senhora. Tá bem. É muito antigo. Acho que quem nos apresenta isso é a Igreja Ortodoxa. Padre, é só para a gente concluir, a gente, né, vai para a gravação, vou fazer aqui um resumo, e o senhor confirma, né? Ele foi declarado no Oriente, é isso, nos primeiros séculos, foi uma divisão de concílios, né? Diferentes dos últimos, que foi decisão dos papas, né? E dentro da igreja foi contra os hereges, né? Esse foi um dos motivos, né? E esse dogma, irmãos, ele é comum a todas as igrejas cristãs. Aí o padre, eu só queria para ele concluir, falasse quais as igrejas cristãs que ele conhece, né? E para assim ajudar, irmãos. Os dogmas eles estão separados em duplas. Nos primeiros séculos, o da maternidade e virgindade, não é? E nos últimos séculos, que foi a partir de 1800 e, se não me engano, 54, não é? A Imaculada Conceição. Os dois primeiros, né, têm a base muito clara na Bíblia, que eu até passei, enquanto que os dois últimos são bases indiretas, né? E os dogmas, esses dois últimos dogmas, o Imaculada Conceição e a Assunção, eles são exclusivos da Igreja Católica, tá? Então, assim, como, né, a maternidade e a virgindade, né? A maternidade é um dogma central
E a virgindade, ela dá um realce a essa maternidade, tá? Então, e o dogma da Assunção, né, que foi no final da vida, né? Esses dois dogmas, a virgindade está a serviço da maternidade, assim como a Imaculada prepara a Assunção, a coroação de Nossa Senhora. Essa festa, né, que nós vamos viver agora. Então, o senhor pode fazer as considerações finais. Padre, muito obrigado pela contribuição. E a gente encerra essa gravação e abre a sala para se alguém fazer algumas perguntas, porque para a gente evitar que o vídeo, né, fique muito extenso. Nós chegamos a ter 66 irmãos na sala, mas deve ser por dificuldade das cargas de celular que arreiam, né? O senhor pode fazer as considerações finais para a gente encerrar esse momento, aí a gente para a gravação, para que o senhor, né, possa ficar à vontade com os irmãos que desejarem fazer alguma pergunta. Essas heresias ainda continuam nas igrejas, certo? Por exemplo, os protestantes, os evangélicos, eles não aceitam a virgindade de Maria e se baseiam nos documentos dos hereges. As heresias sempre foram uma ameaça de divisão na igreja. A igreja de Constantinopla rachou com a igreja do Ocidente, né? E as heresias sempre enfraqueceram a igreja, mas a igreja se manteve firme e forte nos seus concílios, nas suas decisões, e até hoje ela permanece assim. Algumas igrejas protestantes, cristãs, elas comungam com o dogma da maternidade de Nossa Senhora. É tanto que Martinho Lutero, ele tem uma prece na qual ele chama Nossa Senhora de Mãe de Deus, né? Zwinglio também, eles têm Nossa Senhora como Mãe de Deus. Não sei por que nossos irmãos, atualmente, eles procuram denigrir a imagem de Maria, dizendo que ela é uma mulher comum como qualquer outra. Isso é ignorância. Não estudaram a história da igreja, o pensamento dos patriarcas, dos arcebispos, dos bispos daquela época, as discussões, os concílios que aconteceram, né? O credo que nós rezamos é de 325, do Concílio de Nicéia, que diz que Jesus é consubstancial ao Pai, é da mesma natureza do Pai. Porque se dizia que Jesus estava abaixo de Deus porque era filho. E o Concílio de Nicéia vai dizer que não. Ele é consubstancial ao Pai. E assim a nossa igreja caminha. E nós, como somos devotos da Virgem Maria, nós podemos até explicar para as outras pessoas porque nós chamamos Maria de Mãe de Deus. Porque nós chamamos da Virgem Maria? Porque está lá em Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por que nós dizemos que Nossa Senhora foi assunta aos céus? Os papas da atualidade, não é que confirmam essa doutrina. Como ele falou, as duas têm confirmação da Sagrada Escritura. As outras duas se confirmam pela tradição da Igreja, pelos ensinamentos dos papas, pelos ensinamentos dos teólogos, né? E assim a Mariologia avança
nos nossos dias. E nós precisamos conhecer mais sobre a Virgem Maria, porque nós somos devotos, né? Nós somos missionários e nós precisamos falar daquilo que nós conhecemos. Nós precisamos conhecer mais a Sagrada Virgem Maria. Não estou vendo essa coisinha aqui, não? Ok, Padre Martins, muito obrigado pela contribuição. A gente vai agora, né, pede a todos os irmãos que desliguem, e a gente vai dar 2 minutos ao Padre Martins, ou 3, para ele tomar uma água, e vamos encerrar, né? E nós vamos para o momento mais rico da nossa formação. Agradecemos a todos que ainda estão, e agora a gente encerra a gravação. Essa gravação vai ficar disponível para vocês no YouTube, e se precisar de mais alguma informação, eu posso pedir ao padre e a gente manda, publica. Muito obrigado a todos, e vamos agora encerrar a gravação. E o padre, o senhor tem alguns minutos. Obrigado.